Começando com a questão dos índices que nós temos no Brasil, o Ibovespa e o IBX, nós temos um problema sabido, conhecido, de concentração. Em primeiro lugar, temos que lembrar que a concentração dos índices não é uma característica apenas brasileira. Outros índices no mundo também têm seu grau de concentração, que pode não ser pequeno. Mas, de fato, se nós lembrarmos a origem do IBX, por exemplo, na segunda metade da década de 90, o IBX foi criado para sanar um problema do Ibovespa, que era um índice muito concentrado. Houve uma época que ele era 50% Telebrás, depois uma outra época 50% Petrobras, uma concentração realmente excessiva, não é? E o IBX foi criado com um novo critério de ponderação. A ponderação das ações no IBX leva em consideração o seu valor de mercado, sua capitalização de mercado. E realmente, de fato, no início, o IBX foi um índice mais diversificado. Ele, por construção, o IBX 100 tem 100 papéis, e o Ibovespa tem uma quantidade de papéis variável, que é a quantidade que representa 80% do volume negociado nos 12 meses anteriores. Então já vimos aí o Ibovespa com muito poucos papéis, mas na medida em que a liquidez do mercado vá se distribuindo, o Ibovespa vai aumentando a quantidade de papéis, o que é muito positivo. E o que aconteceu recentemente é nós vermos que quando nós calculamos a concentração, por exemplo, dos primeiros 50% da carteira teórica de cada um dos índices, nós vemos menos papéis no IBX do que no índice Bovespa. Então, aquele índice que foi criado para ser uma alternativa ao índice antigo, ao índice Bovespa, por causa da concentração do índice, agora se mostra, pelo menos nos seus primeiros 50%, em termos de volume da carteira teórica, mais concentrado que o próprio índice Bovespa. Isso para nós é um problema. Como escapar desses problemas de concentração dos índices? Bom, nós precisamos realmente diversificar. Ok, a diversificação é o cerne do investimento bem feito em carteiras de ações. Nós temos que buscar alternativas, em primeiro lugar, fugindo um pouco do atrelamento aos índices. Nós temos aí as carteiras tradicionais dos fundos de pensão, são carteiras que sempre tiveram mandatos com aquele tracking error, que é o que mede o descolamento em relação ao índice. Esses tracking errors baixos, em torno de 4%, 5% ao ano, o que faz com que os gestores se vejam obrigados a, em boa parte, copiar as carteiras dos índices, o que traz para dentro das carteiras dos fundos de pensão os problemas dos índices. Então, como escapar disso? Em primeiro lugar, buscando alternativas, se não totalmente, pelo menos em parte, dos investimentos em ações, buscando ter carteiras que nós chamaríamos de livres, o que o americano chama de unconstrained, carteiras que não tenham que necessariamente deter papéis, simplesmente porque esses papéis estão no índice. Isso significa, na prática, trabalhar com tracking errors maiores, como 14% ou 15% ao ano, porque simplesmente não ter um papel significa, ainda que tendo o índice Bovespa como um benchmark, significa ter a liberdade de se mover numa magnitude maior contra aquilo que existe no índice. Enfim, a maneira de escapar dessa restrição de atrelamento ao índice é utilizar mandatos que chamaremos de livres. Muita gente tem utilizado carteiras, fundos de ações de dividendos ou fundos de small caps. Nós temos que lembrar de algumas características importantes desses dois. Primeiro, os small caps têm uma característica interessante. As ações ditas small cap, de baixa capitalização, ou empresas de tamanho menor, elas embutem um prêmio, porque elas são menos líquidas e, claro, liquidez tem preço. Então, papéis menos líquidos, obviamente, quando tem seu valor calculado, eles são descontados a taxas um pouco maiores, embutindo esse prêmio por falta de liquidez. Interessante termos carteiras de small caps, porque nós nos apoderamos desse prêmio pela falta de liquidez. Lembrando que fundos de pensão não têm necessidade de ter liquidez absoluta nos seus investimentos, ao contrário do que foi a crença por muito tempo, não é? Então temos que nos libertar disso. É interessante os fundos de pensão utilizarem essa sua possibilidade de abrir mão um pouquinho de liquidez e capturarem esses prêmios. E os fundos de dividendos,
eles nos trazem um pouco de risco de concentração. Temos que lembrar disso. Esse evento recente do que aconteceu com as ações do setor elétrico é muito relevante, o setor bancário também, e esses são dois setores muito importantes dentro das carteiras de dividendos. Então, temos que nos lembrar que quando investimos em fundos de dividendos, estamos abrindo mão de diversificação, mas de uma maneira bastante importante, porque estamos nos concentrando em setores principalmente. Se nós nos desprendermos um pouco do mercado nacional e olharmos para o mercado internacional, que será certamente uma tendência para os fundos de pensão brasileiros, nós ainda somos aquela jabuticaba, ainda somos aquela coisa diferente dos outros, porque não investimos em outros países, em outros mercados. Aí então as possibilidades são muito grandes, porque o investimento internacional nos abre as portas para vários setores da atividade econômica que não estão presentes na nossa própria bolsa, embora estejam presentes na economia brasileira. Nós podemos investir em ações europeias, de empresas europeias ou americanas, que têm uma presença muito forte no Brasil. Quando falamos em nos beneficiarmos do crescimento do consumo no Brasil, nós falamos podemos falar em participarmos dos lucros de grandes multinacionais que detêm boa parte do mercado de consumo no Brasil. Então, até mesmo para nos apropriarmos do crescimento do Brasil e, claro, de outros países chamados emergentes, as oportunidades são muito grandes em empresas que estão nos mercados desenvolvidos. Participar do crescimento dos emergentes não significa necessariamente investirmos em ações na China, na Rússia, na Índia. Pode ser, inclusive, ou principalmente, investirmos em ações de grandes multinacionais. Essa vai ser uma alternativa muito importante para a nossa diversificação. Alterar as políticas de investimentos para permitir que as carteiras de investimentos dos fundos de pensão se sofistiquem e diversifiquem, vai ser um ponto muito importante. Como modificar as políticas? Eu acho que é o momento de abrirmos as políticas. Abrir as políticas não significa necessariamente determinar que certos investimentos sejam feitos, mas significa permitir que eles sejam avaliados e, quando surgir o momento, a oportunidade de cada um deles, que se faça uma avaliação criteriosa sobre cada oportunidade. Mas se a política está travada e não permite nem que se avalie, oportunidades serão perdidas. Obviamente, a análise criteriosa de risco e oportunidades de retorno será sempre muito importante. Mas o primeiro passo para podermos alcançar e atingir as alternativas que se oferecem para nós é a abertura das políticas de investimento, sob a luz, obviamente, da legislação.